E aí rapaziada, aqui é o Caleb e hoje vamos falar de Evangelion, meu anime favorito, ou talvez um dos favoritos, tá? Pelo menos no meu top 3 ali. Uma coisa que eu sempre apreciei muito em Evangelion foi seu mundo. Desde o primeiro episódio é apresentado esse mundo com criaturas gigantes, com formas estranhas, e os produtores sabem bem aproveitar essa ideia dessa cidade falsa. Isso ajuda muito a fazer golpes escandalosos, onde a metade da cidade é destruída, ou também mostrar a grandeza do mundo de Evangelion. Antes de partir para os episódios mais importantes, que é o foco desse vídeo, eu quero ressaltar como o universo do anime é característico. Durante os episódios é mostrado as paisagens e as lutas interferem na paisagem. E o contrário também acontece, os personagens derrubam prédios, caem em cima das montanhas, as armas do exército ficam escondidas nas paredes da cidade. E sempre que elas são ativadas mostram de onde é que elas estão saindo. E o ponto que eu quero chegar é que o cenário é muito, mas muito vivo mesmo. E partindo para o episódio 6, que é um dos episódios que tem a nota mais alta do anime, temos finalmente um dos inimigos mais clássicos de Evangelion, que é o Losango Cabuloso, que é como eu gosto de chamar. Nesse episódio os personagens são aprofundados um pouco mais, e isso é um ponto muito interessante em Evangelion. Os personagens principais têm seus psicológicos muito danificados com tudo que está acontecendo. Desde o primeiro episódio, onde a Rei tem que lutar mesmo estando em maus lençóis, o Shinji cria coragem para ir batalhar no lugar dela. Já no episódio 6 mostra que o Shinji tem medo de morrer, mas a Rei, em vez de ser a personagem fria como ela sempre foi, ela dessa vez acolhe ele e diz que vai protegê-lo. Falando mais sobre o mental dos personagens, que é um tópico principal do anime, o episódio 4 é inteiramente sobre o Shinji e o dilema do porco-espinho. Um ouriço queria ser amigo de outro ouriço, mas quanto mais próximos ficavam, mais eles se feriam com seus próprios espinhos. É a mesma coisa que se passa com os humanos. O Shinji deve ter medo de se ferir, e acabou instintivamente se tornando um medroso. Enfim, ele vai acabar tendo que aprender que ser adulto significa se aproximar e se distanciar das pessoas até descobrir uma distância onde dá pra evitar que ambos se machuquem muito. E isso na verdade não é retratado só no episódio 4, é retratado no anime inteiro. Ele é sobre o Shinji entender que pode ser amado por alguém. Como ele cresceu sem pai, ele se sente abandonado. Comecei a apresentar muitas coisas pra gente, que só vai ser explicada lá no futuro. Coisas sobre entender a vida, as pessoas, suas relações. Os episódios 25 e 26, que são os dois últimos episódios, e também os episódios mais polêmicos. Assistindo ele tem 3 sentimentos que você pode sentir. O primeiro é não entender nada, que se junta com o segundo, que é ficar frustrado e com raiva por aquele ser o final do anime. E o terceiro sentimento é entender o final e achar muito foda aquilo tudo. E foi isso que aconteceu comigo assistindo. Entender o mínimo que acontece no consciente de cada personagem é importantíssimo. E principalmente no mental do Shinji, que é o mental mais explorado do anime inteiro. Fora tudo que aconteceu com o Shinji no anime inteiro, no episódio 24, o Shinji é enganado por Kaoru. O Kaoru finge se importar com o Shinji, fazendo ele se sentir amado pela primeira vez, quase que foi a primeira demonstração de afeto que alguém já mostrou pra esse moleque. Esse moleque nunca se sentiu amado por ninguém. Só que no mesmo episódio ele é enganado por Kaoru, e aí vem a sequência do episódio 25 e 26. O Shinji ele continua nessa confusão mental e essa crise existencial dele só se expande cada vez mais, até que chega um momento que o psicológico dele e dos outros personagens também é aberto para o público. Então a gente finalmente pode entender o mínimo que se passa na cabeça de cada um dos personagens, entender por que eles são assim, que a Asuka tem tanta necessidade de atenção, a Rei tentando se entender literalmente, e Misato se julgando como mulher. E no final de pensamentos tão complexos que se eu tentasse explicar o que eu entendi, o vídeo seria gigante, provavelmente eu iria me perder de qualquer jeito. Só que apesar do final do anime, esses assuntos ainda não acabaram. Todos esses pensamentos voltam novamente no verdadeiro final de Evangelion. O final do anime de Evangelion foi bastante conturbado. O estúdio do anime não tinha muita verba para fazer um final gigantesco, como todos esperavam. Por isso a cena é simples, só com pensamentos complexos. Mas isso não era o que o público esperava. Cartas de ódio foram mandadas para o criador, e com finalmente verba para fazer um final digno para as pessoas que mandaram cartas dizendo para o criador se matar. Surge The End of Evangelion. Que admirável o carinho que foi feito esse filme. Ainda mais que ele foi praticamente uma resposta para essas pessoas com cenas absurdas e com a grandeza que Evangelion sempre teve. E não é exagero, logo no começo do filme já temos cenários lindos e
É melhor esquecer essa cena aqui. Mas ela também não tá lá à toa. Enquanto eu vou falando, vou deixar algumas cenas passarem para vocês irem analisando a grandeza dos cenários, do universo, das paisagens. Então, enquanto vocês veem a grandeza espacial de Evangelion, eu vou falar sobre a grandeza mental. O intuito desse vídeo no início era apenas falar sobre os cenários. Eu sempre achei impressionante as paisagens, tanto mais humanas quanto as mais absurdas, e a grandeza de Evangelion não tá só nisso. Assistindo esse anime você entende o quão bem explorado é o mental dos personagens. É preciso prestar muita atenção em cada pensamento deles, e quando você assiste o anime já pensando que isso vai ser explorado, o final se torna muito mais entendível e agradável. Para de ser algo frustrante e virar algo inovador. Ainda mais se você assistir o filme que explora isso muito mais. O final do filme de Evangelho não é só o final do anime, mas é o final daquele universo, é o final dos pesadelos dos personagens. As pessoas têm a possibilidade de escolher a realidade que elas querem. E o Shinji, depois de tudo isso, recebe finalmente uma demonstração de afeto, que é algo que ele nunca teve. E isso é a grandeza de Evangelion. Eu sinto que nenhuma mídia vai conseguir fazer o que Evangelion fez. Recentemente eu assisti Devilman Crybaby e no final tem uma cena semelhante a Evangelion, só que não chega nem aos pés. Eu não sei se sou só eu que sinto esse sentimento vendo essas paisagens absurdas. Elas fazem eu ter a perspectiva daquela cena e me sentir minúsculo comparado a tudo aquilo. Eu me sinto como se eu fosse um dos personagens daquele anime. Ver a Rei gigante colocando suas mãos no mundo assim, isso é louco. Eu recomendo muito para que vocês vejam esse anime. Esse anime é perfeito. O final dele é meio demorado, mas é muito importante para tudo que vai ser apresentado no futuro. E eu acho tudo aquilo muito foda. Muito foda mesmo. Bom, meu nome é Caleb e obrigado por assistir até aqui. Falou!カレブ